Você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta para falar agora sobre o mercado de café. A semana aí tem sido bastante tumultuada. Hoje, nessa quarta-feira, a gente tem um dia mais tranquilo, mas na segunda-feira a Bolsa de Nova York registrou valorização aí acima de 500 pontos. Ontem o mercado também subiu mais de 300 pontos. E para a gente entender o que está acontecendo, eu convido agora mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, Guilherme Moura, analista do Rabobank. Guilherme, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigado, Virgínia, e boa tarde a todos. Guilherme, a gente estava vindo aí de umas semanas mais tranquilas para o mercado de café. Acho que o setor todo acompanhando, esperando para ver o que ia acontecer, mas voltou a subir bastante no início dessa semana. A gente teve a valorização, como eu disse, acima de 500 pontos na segunda. Ontem subiu mais de 300 pontos. E a gente teve também ontem a divulgação dos novos números do Rabobank. O banco diminuiu, então, a estimativa de produção, com base naqueles problemas climáticos que a gente vem falando desde então no Notícias Agrícolas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente começar esses novos números do Rabobank e essas valorizações dos últimos 2 dias lá na Bolsa de Nova York. Sim, Virgínia. Bom, eu acho que essa questão quando a gente fala de redução de safra, é algo que a gente vem discutindo, né, desde dezembro, quando a gente faz essas conversas mensais, Virgínia, onde a gente realmente espera materializar realmente o que choveu, o que não choveu, efetivamente, para, enfim, materializar essas reduções, né? Então, é algo que a gente vem realizando desde dezembro, onde a gente vem enxergando que dezembro foi um mês bom de chuvas, né, para boa parte das regiões cafeteiras, mas janeiro veio abaixo da média e fevereiro veio abaixo da média em algumas regiões, na média em outras. Então, no final, todas essas questões, né, climáticas possibilitaram a gente enxergar efetivamente que essas reduções recorrentes, né? Então, principalmente nas regiões produtoras de arábica, onde a gente estava com um número aí de 37,2 milhões de sacas, agora reduz para 36, e eventualmente lá na frente, né, quando a gente realmente conseguir confirmar essas questões, pode haver uma nova redução ou não, né, dependendo de como o clima e o café se comportar. Do lado do Conilon, a gente mantém ainda a nossa produção, né, em 20,2 milhões de sacas, porque a gente acredita que no café Conilon a situação foi diferente. Quando a gente compara o nosso número com algumas outras casas, a gente nunca teve ali falando de recorde, a gente sempre estava trabalhando com um número muito bom, né, que é esses 20,2, e a gente ainda mantém dado as circunstâncias, né, de clima e desenvolvimento da safra. Logicamente, a gente viu que o janeiro e o fevereiro poderiam ser melhores de chuva, né? Então, possivelmente a gente pode ter algum problema de qualidade nas áreas de Conilon. Mas, no geral, a gente trabalha agora com essa nova redução de arábica e esse valor de Conilon aí em 20,2 milhões. Guilherme, a gente sabe que o mercado, de certa maneira, já entendeu essa redução na safra do Brasil. Naturalmente, a safra já seria mais baixa. A gente tem aí, então, esse número um pouco menor por conta das condições do clima. Como vocês, meu analista, vem dizendo aqui para a gente, você já disse aqui para a gente várias vezes que o mercado já entendeu essa redução. Mas ainda assim a gente teve essa explosão de preços em um momento em que lá fora as análises internacionais falam muito num setor muito otimista para o consumo de café, levando em consideração a vacinação tanto nos Estados Unidos como na Europa, que são importantes aí, consumidores do nosso café. Nesse momento, tem mais alguma... É realmente isso que justifica essa alta tão expressiva nos últimos 2 dias ou tem algum outro fator que está influenciando o mercado nesse momento? Bom, Virgínia, além dos problemas que o Brasil vem enfrentando, a gente pode observar ainda que a América Central, aí, com destaque para Honduras, eles vêm enfrentando algumas dificuldades, né, com a exportação de café, principalmente impactada pelos furacões que ocorreram no final do ano passado. Quando a gente olha para o Vietnã também, eles já estão com um pouco mais de problema também na exportação decorrente da... Guilherme? Alô? Desculpa, Estou te aqui é ouvindo.
uma queda de luz aqui. Mas, então, Vietnã também com problemas também nas exportações decorrente da quebra de safra que eles passaram. Então, do lado da oferta, você já tem alguns fundamentos que possibilitam e que permitem essa alta, né? Mas, paralelamente a isso, como você mesmo falou, a demanda é um outro ponto essencial nas precificações, né? Então, a gente observou que a Green Coffee Association divulgou um dado de redução dos estoques, e isso favoreceram essa questão da demanda, né, o aquecimento da demanda, e também essas questões da vacinação, né, uma perspectiva mais otimista das vacinações, possibilitando aí uma reabertura aí do comércio, das cafeterias. Então, foi o casamento, eu diria, desses dois fatores, né, que aconteceram. Essas notícias recentes de oferta, não só Brasil, mas como outras regiões, mas também contrastando bastante com essas boas notícias aí, mais otimistas da demanda. Guilherme, mas quando a gente fala em demanda, a gente ainda continua com aquele cenário que a gente observou, pelo menos em todo o ano de 2020, né? A gente trabalha com as perspectivas, mas o mercado, para bater o martelo, para saber se é isso mesmo, a gente vai ter que esperar para ver como as coisas se encaminham até lá. Tendo em vista tudo isso, a gente pode ter, então, aí, o mercado assustou com essas notícias, logo em seguida tem essas estimativas de quebra e tudo mais, uma alta muito expressiva de um dia para o outro, não foi algo assim, foi gradual. A gente pode ter uma retração e esses valores esses preços, voltar a cair nos próximos dias, Guilherme, fazer uma correção muito expressiva da mesma maneira. Como que você avalia? Bom, Virgínia, como a gente está observando o mercado de café extremamente volátil, né? Então, em questão de 2 dias, a gente passou de 1,30 e está quase alcançando aí 1,40. Então, foi um movimento muito rápido e que surpreendeu muita gente no mercado. E provavelmente a gente não pode esquecer, né, que quando a gente fala de demanda, a gente sempre está falando das perspectivas, porque hoje a questão é que muitas regiões estão enfrentando lockdown, o comércio enfrenta uma restrição maior no seu funcionamento, então é um pouco complicado, né? São projeções que a vacinação vai chegar e vai ter uma reabertura do comércio. Então, ainda não é possível cravar, ainda mais pensando nessas novas variantes que estão sendo estudadas, ainda não se sabe bem o impacto dessas variantes aí no comércio, né? E aí a gente fala bastante do consumo fora do lar, então é algo que aqui no Rabobank a gente é um pouco mais conservador e está esperando um pouco o desenvolvimento, o desenrolar dessa situação. Então é algo que ainda preocupa um pouco a gente, porém é bom lembrar que para esse ano safra, né, que começou o 2021, a gente já trabalha com um número aí numa recuperação da demanda aí na casa de 1,5%, e aí 21, 22, que seria o próximo ano safra, uma demanda aí aumentando mais 2%. Então, mesmo diante dessas incertezas, o nosso número ainda é de um aumento gradual no consumo. E outro ponto que eu acho importante lembrar, Virgínia, é que a gente ainda está vindo de uma super safra brasileira. Então, o Brasil ele vem exportando muito café, ele vem abastecendo o mercado e com certeza a gente tem um bom volume ainda para exportar para o mercado. Não à toa, né, a gente estava conversando agora há pouco sobre os estoques certificados de Nova York, que de novembro para cá, né, quando o café brasileiro efetivamente começou a entrar, a gente saiu de um estoque aí próximo a 1,1 milhão de sacas para 1,8. E o Brasil aí participando com quase 50% desse volume, né? Então, é algo inédito e algo que também esclarece um pouco que o Brasil tem café, pelo menos nesse primeiro semestre, para abastecer o mercado. Perfeito. E, Guilherme, esse avanço do Brasil, a participação do Brasil nos estoques certificados, eles comprovam também aquilo que você também já viu falando aqui no Notícias Agrícolas, que além de uma safra muito volumosa em 2020, a gente teve uma safra de muita qualidade. A minha pergunta que eu tenho para você é a seguinte: diante desses problemas climáticos, a questão de qualidade do nosso café 2021, ele preocupa de alguma maneira já o setor? Com certeza. Eu acho que nesse primeiro momento a preocupação é menor, dada essa alta disponibilidade, mas eu imagino que muitos players, muitos torrefadores já começam a pensar num cenário de melhora na demanda, né? E no momento que o Brasil vai ter menos disponibilidade. E o fato é que a gente está vindo aí de chuvas irregulares durante a florada, uma produção bem menor,
e provavelmente a gente vai ter muitos problemas de qualidade também, né? Então, é algo bem a se refletir, a monitorar nos próximos meses, porque se a demanda efetivamente se recuperar ao longo do segundo semestre, vai ser um ponto de atenção aí no mercado. Perfeito. E Guilherme, falando um pouquinho mais nos preços lá em Nova York, o mercado vinha testando a resistência do 1,30, com as altas dos últimos dias a gente ultrapassou esse valor, a gente está hoje com o contrato maio com 1,37, um pouquinho mais de 1,37. Qual é a próxima resistência que o mercado deve tentar romper aí nos próximos dias e o que pode impedir que isso aconteça? Bom, Virgínia, assim, foi muito repentina essa guinada no preço do café. Hoje a gente fala aí do 1,40, porque dado a velocidade que ele saiu daquele 1,25 da semana passada, praticamente, vamos colocar 1,25, 1,27, para esse 1,37, 1,36 que a gente está vendo hoje. A próxima barreira, com certeza, é 1,40, mas hoje, dada essa grande disponibilidade de café que o Brasil ainda tem para exportar e essa incerteza na demanda, pode ser que os preços ainda recuem nas próximas semanas, enfim, assim que for identificado que realmente o Brasil ainda tem café e que ainda existe muitas incertezas na demanda, né? Mas dando um próximo teto de resistência, com certeza seria esse 1,40. Hoje, dado as circunstâncias, né, de oferta e a perspectiva um pouco mais otimista da demanda, hoje seguramente o chão ele é mais tranquilo de se falar, né? Onde no banco a gente acha pouco improvável que o café volte àqueles patamares de 1,10, né? Então 1,10 seria o chão, mas agora o próximo teto a se romper com certeza seria esse 1,40. Guilherme, nesses últimos 2 dias, como é que se comportou o produtor no mercado? Porque a gente sabe que no ano passado, quando o produtor tinha certeza de café para entrega, ele aproveitava muito a fixação de preço, fazia as travas, mas a gente tem essa dúvida, a dúvida é tanto para o lado consumidor, comprador, mas também para o lado do produtor. O produtor ele está esperando para ver como é que a safra vai de fato terminar de se desenvolver aí nos próximos meses. Mas o produtor, na sua observação, no que você tem acompanhado, ele está de fato mais cauteloso, está agindo com cautela? Como é que tem sido a movimentação nesses últimos dias? Um ponto bem interessante, Virgínia, é que lembrando que se a gente for analisar de 2019 para cá, né, hoje o preço do café está num patamar extremamente atrativo. 2019 é bom lembrar que a gente ficou boa parte do ano a 90 centavos, né, falando de Nova York, e hoje a gente está falando de café a quase 40. Então, o cafeicultor, nos últimos anos, ele se aproveitou bastante das altas, né, da volatilidade das altas do café para fazer as suas travas, suas vendas futuras. Nesses últimos meses, né, vamos colocar nesses últimos 3 meses, mais ou menos 2 últimos meses, o cafeicultor já sabia que ia ter um impacto na sua produção, e esse impacto não seria pouco. E ele começou a ficar um pouco mais comedido, um pouco mais receoso, e por isso não realizou muitas vendas, até porque já tinha feito vendas o suficiente, né? Algo que a gente percebeu que quando o café chegou nesse patamar do 1,40 foi um estralo para muito produtor, perguntando em dúvida se era o momento ou não de comercializar, de voltar a vender café, e provavelmente muitos cafeicultores estão se aproveitando desse momento agora para vender, porque é algo que ninguém estava esperando. O 1,40 realmente é um ótimo patamar, e quando a gente analisa também o nosso câmbio depreciado, né, na casa aí de 5,30, 5,50, para quem trabalha com exportação, ele vira um casamento praticamente perfeito. Então, a gente viu sim uma movimentação maior agora que o preço do café chegou a 1,40, mas com muitos produtores ainda em dúvida, né? Se chegou a 1,40, por que não romper, né? Mas acho que um grande ponto é que nominalmente o café não fazia tempo que não atingia essas máximas, e quando a gente olha o preço em Nova York com o dólar, também ele se torna muito atrativo. Perfeito. Guilherme, a gente tem a pergunta de um produtor aqui, eu vou fazer para você. É o Fernando Barbosa, ele fala com a gente de São Pedro da União, Minas Gerais. Então, ele diz o seguinte: o mercado de café depende muito do clima, os países produtores de café estão sendo afetados com essa questão. Como será que o mercado pode reagir caso haja um super desabastecimento?
Assim, um super desabastecimento é um fato que iria provocar um impacto bem grande nos preços, né? Então, um super desabastecimento ia impactar nisso. Mas eu acredito que hoje não é a situação ainda, né? Então, é bom lembrar que, embora o Brasil ele esteja enfrentando problemas aí com perspectivas aí um pouco mais pessimistas para a produção em 21, 22, as outras regiões cafeteiras elas não estão na mesma proporção que o Brasil. Então, se você olha para a Colômbia, existe uma perspectiva de estabilidade. Honduras, nesse ano safra, eles vão ter uma queda de safra, mas a próxima é uma expectativa aí de melhora de novo. Vietnã, novamente, a gente está trabalhando aí para esse ano safra, que eles estão colhendo agora, né? O dezembro, janeiro e fevereiro, uma redução aí entre 5% e 10%. Para o próximo ano safra, a expectativa é de uma melhora também. Então, é importante a gente pontuar que não é o caso de um super desabastecimento, né? Mas realmente o Brasil ele exerce uma grande função aí, principalmente quando a gente olha para o segundo semestre desse ano. Então, não é o caso ainda da gente discutir aí um super desabastecimento, mas pode ser que a gente tenha algumas dificuldades aí quando a nova safra brasileira começar a ser exportada, precisar ser exportada. Perfeito. Guilherme, muito obrigada pela sua disponibilidade. Deixo o convite aberto para você voltar aqui mais vezes. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço o convite, Virginia, e qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado a todos. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Guilherme Moura, analista do Banco Rabobank, que trouxe para a gente aí as perspectivas do mercado de café, o que vem acontecendo. Bom, como a gente destacou para você aqui nessa entrevista, o mercado subiu bastante na segunda e na terça-feira. Na segunda, para ser mais precisa, subiu mais de 500 pontos e ontem a valorização foi acima de 300 pontos lá em Nova York. Hoje o mercado realiza um dia de correção, um dia de realização de lucros, na verdade, sem grandes movimentos, mas ainda assim o Guilherme chama a atenção que os dois fatores importantes para essa alta tão expressiva em 2 dias é a quebra de novo no Brasil. A gente sabe que o mercado já entendeu que a oferta do Brasil ela é mais restrita na safra 2021 e agora as estimativas começam a ficar mais próximas da realidade do produtor. O Rabobank previa em dezembro uma safra de café arábica com 37,2 milhões de saca, mas ontem o banco divulgou uma nova estimativa com 36, milhões. Então, o Guilherme trouxe que à medida que a safra for avançando, esses números podem se registrar mais baixas diante de um cenário caótico para o clima que o produtor enfrentou. Por outro lado, a gente tem também a questão do consumo. O mercado, o setor, ele está otimista no segundo semestre, nos próximos meses, devido à vacinação em massa, tanto nos Estados Unidos como na Europa, dois importantes consumidores do café brasileiro. Mas o Guilherme trouxe que isso ainda é uma perspectiva, a gente precisa continuar acompanhando de perto para ver como que o consumo, como que essa demanda vai se comportar diante de uma menor, diante do Brasil tendo aí uma menor oferta para oferecer. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.